Vamos a mais uma aula de física. Hoje vamos começar a ver uma parte da termologia chamada termometria. A termologia, como vocês logo perceberam, pela palavra, significa logia, estudo, termo. Aí a coisa começa a apertar. Quem é esse termo? De um modo geral, a gente logo pensa em temperatura. Então aqui, o termo termometria seria, a grosso modo, a medida da temperatura. Na realidade, nós vamos discutir que existe aí alguns probleminhas em termos de física quando se pega a palavra e se, entre aspas, traduz. Não é bem assim. Vamos então ver uma enquete onde foi feita uma pergunta clássica nos dias de hoje. Hoje tá calor ou tá frio? Tá frio? Hoje tá calor ou tá frio? Tá frio? Hoje tá calor ou tá frio? Tá frio. Você acha que hoje tá calor ou tá frio? Tá frio. Tá frio? Certeza. Agora você acha que é correto eu perguntar a você se tá calor ou tá frio, já que o contrário de frio é quente? Me perdi. Hoje tá calor ou tá frio? Tá frio. Tá frio? Mas você acha que é correto eu perguntar a você se tá calor ou tá frio? Ou seria está quente ou tá frio? Tá calor ou tá frio? Certo. Hoje tá calor ou tá frio? Tá frio. Tá frio. Frio. O contrário de frio não é quente? Isso. Então eu deveria lhe perguntar se tá quente ou tá frio, não tá calor ou tá frio. Está certo? Tá certo. Perceberam então? É muito comum essa pergunta. Hoje está calor ou está frio? Observe que é impossível estar calor. O contrário de frio é quente. Então perceberam que existe aí no vulgar uma confusão entre esses termos? Calor, temperatura, quente e frio. Então, aqui, como em termos de física, nós precisamos das coisas bem conceituadas, vamos conceituar com bastante tranquilidade o que é calor e o que é a temperatura. Então, começamos conceituando o que é o calor. Para nós, calor representa o conceito de uma forma de energia resultante do contínuo movimento vibratório das moléculas dos corpos. Então, as moléculas estão em movimento. Esse movimento gera uma energia cinética. Essa energia cinética está vinculada, então, ao calor. Observe que o calor é uma forma de energia que nós só consideramos em trânsito. Então, quando o calor sai de um corpo e vai para outro corpo, aí nós o consideramos. Não faz muito sentido eu dizer um corpo tem mais calor do que outro. Eu posso dizer que existe calor quando existe essa energia em trânsito entre os dois corpos. Então, observe que a quantidade de calor de um corpo, ela é definida como a soma das energias de vibração de suas moléculas. Então, perceberam? Calor é energia. Calor é algo que eu posso medir. Observe que essa ideia, então, é tal que o calor, ele depende da massa molecular, depende do número de moléculas e também da velocidade dessas moléculas. Então, a ideia de calor está aí, justamente como energia e algo como uma grandeza mensurável. Observem que agora, quando nós pensarmos na temperatura, a coisa já fica bem diferente. Para nós, o que é a temperatura? Nós conceituamos a temperatura como a manifestação sensível do calor. Pararam para pensar o que quer dizer isso? Sensível quer dizer de sensibilidade. Bom, sensibilidade, cada um tem uma. Então, é possível que algumas pessoas sintam a temperatura de um jeito, outras sintam de outro. Então, a temperatura é uma sensibilidade. O que você já começou a pensar? Que se é uma sensibilidade,
Medir isso é algo impossível. Então, observe, a quantidade de calor, ela é mensurável. Já a temperatura, ela é incomensurável. Mas se ela é incomensurável, como é que eu digo que hoje a temperatura é de 30 graus Celsius, é de 25 graus Celsius? Observe, o que nós fazemos é uma avaliação da temperatura. Então, cuidado agora. Vocês se lembram que nós já definimos que uma medida é a comparação de grandezas que sejam de mesma espécie. Isso é uma medida. A temperatura não é uma medida. Por quê? Porque eu não comparo grandezas de mesma espécie. Aí você vai dizer, mas e quando eu pego um termômetro? Nós vamos discutir melhor daqui a pouco. Mas pense assim, quando você usa um termômetro, como é que ele trabalha? O termômetro recebe calor. Termômetro não recebe temperatura. O que ele recebe é calor. Esse calor produz um efeito. Lendo-se o efeito, a gente lê uma temperatura. Como vocês estão vendo, eu não estou comparando grandezas que sejam de mesma espécie. Nós vamos mais tarde fazer um exercício e você vai notar isso com toda a clareza possível. Mas, por enquanto, coloque isso na cabeça. Realmente, o calor, ele é forma de energia, como tal, ele admite uma medida. A temperatura não é uma medida, por quê? Porque não é comparação de grandezas de mesma espécie. Observe mais. Qual é a característica básica das medidas? A característica básica das medidas é a soma. Você soma medidas tranquilamente. Exemplo, se você tem 5 metros de comprimento e soma 3 metros de comprimento, você obtém outro metro de comprimento. Se você tem 5 quilogramas de massa, se você tem 3 quilogramas de massa, você soma, obtém 8 quilogramas de massa. Mas se você tiver 5 graus de temperatura e somar com 3 graus de temperatura, você não obtém 8 graus de temperatura. Se você obtivesse, para que a gente ia comprar um fogão para casa? A gente tiraria da torneira um copo de água, por exemplo, a 20 graus Celsius. Juntava com outro copo a 20 e dava água a 40. Outro copo de água a 20 e água a 60. Com mais 2 copos, a água começava a ferver sozinha. Para que a gente ia gastar dinheiro comprando fogão? Então, observe, a temperatura, ela tem uma situação especial. Ela não é uma medida. Vamos então ver como fazemos a avaliação da temperatura. Observe, nós vamos pegar um fenômeno relacionado de modo bionívoco com a temperatura. Então, vamos pegar nesses fenômenos ditos termométricos alguns corpos termoscópicos, isto é, que tenham propriedades que estejam vinculadas à temperatura. Por exemplo, a cor. Todos vocês já viram que um pedaço de ferro, quando é aquecido, ele começa na sua cor normal, daqui a pouco ele vai a vermelho, se ele é mais aquecido vai alaranjado. Então existe uma vinculação entre a temperatura que ele está e a cor que ele apresenta. Então isso é usado, por exemplo, em alguns termômetros para avaliar temperaturas altíssimas. Então, a mudança da cor. Um outro processo bastante comum, quase todos vocês conhecem, é a variação de comprimento ou de volume que aparece quando ocorre a variação de temperatura. Então, esses são fenômenos termométricos e os corpos que sofrem são chamados corpos termoscópicos. Mas o que acontece se a gente coloca 2 corpos de temperaturas diferentes juntos? Você não sabe a resposta? É lógico que sabe. Quando você coloca os 2 corpos a diferentes temperaturas em contato, existe uma tendência natural a eles tentarem adquirir uma temperatura igual. Então, vamos classificar isso dentro da física. Chamamos o equilíbrio térmico e a temperatura. O que é o equilíbrio térmico? Definimos o equilíbrio térmico
quando nós pegamos vários corpos e estão colocados em presença mútua e as suas propriedades físicas não variam, mesmo que alteradas as suas posições relativas. Mas, observe, o equilíbrio térmico basicamente corresponde a dizer-se corpos à mesma temperatura. Observe que aí está, então, o princípio básico que rege a utilização dos termômetros. Eu não preciso colocar um corpo ou um sistema sempre em contatos com outros. Eu posso ter uma propriedade que vai determinar se esse corpo ou sistema pode estar ou não em equilíbrio térmico. Observe como é que se faz isso. Como sempre em física, nós usamos um aparelho. O aparelho é o termômetro. Mas ele tem que estar aplicado numa lei. Então usamos a lei 0º da termodinâmica atribuída a Fowler. Observe, essa lei 0º ou lei zero é uma lei que todos vocês conhecem. Só que geralmente vocês conhecem sob a forma matemática. Então você costuma dizer, se A é igual a B, se A é igual a C, podemos concluir que B e C são iguais. Nós vamos usar aqui a mesma ideia. A ideia da lei 0º é, se eu tenho um corpo separadamente em equilíbrio térmico com o sistema, se eu tenho um outro corpo em equilíbrio térmico com esse mesmo sistema, eu posso admitir que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. Isto é, estão com a mesma temperatura. Então, baseado nessa lei, a lei 0º, nós vamos construir dispositivos que comparem sistemas que estejam em equilíbrio térmico. Então, vamos usar o aparelho chamado termômetro para avaliar temperaturas. Vamos, então, ver um termômetro e vamos estipular para ele uma determinada escala termométrica. Então, observe, quando a gente pega um termômetro, a gente estipula, a gente escolhe, é livre-arbítrio, uns pontos fixos. Nós geralmente trabalhamos com 2 pontos fixos. Quais são os pontos fixos de temperatura mais usada? Os pontos fixos são, primeiro, o da fusão do gelo, quando o gelo está derretendo. Segundo, do vapor da água em fervura, em ebulição. Observe, vamos considerar as duas situações sob a pressão atmosférica normal. Nós vamos ver futuramente que a variação da pressão dá uma variação nesses pontos. Mas, admitindo pressão atmosférica normal, nós vamos considerar a fusão do gelo e a temperatura do vapor da água em ebulição. Observe, então, que as minhas 3 escalas clássicas fazem esses pontos fixos da seguinte maneira. Então, primeiro, a escala Celsius. Então, na escala Celsius, ele arbitrou, ele considerou o ponto de gelo fundente, a temperatura em que o gelo derrete, sob pressão normal, como 0. Ele considerou 100 na temperatura do vapor de água em ebulição, como dissemos, sempre sob pressão normal. O Celsius, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Anders Celsius, astrônomo e físico sueco que criou a escala termométrica centesimal, conhecida como escala Celsius. A segunda escala clássica é a escala Rémire. Observe, nessa escala, que continua usando os pontos fixos, gelo, vapor, ele agora considera 0 no gelo fundente igual a Celsius. Só que ele resolveu considerar 80 como temperatura do vapor de água em ebulição, sempre, ambos sob pressão normal. Observe que a terceira escala é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit considera os mesmos pontos fixos, só que o que acontece? Agora, na temperatura do gelo fundente, ele marcou 32.
na água em ebulição, sempre sob pressão normal, ele marcou 212. Perceberam que isso não é uma medida? Cada um escolheu arbitrariamente os valores que quis. Observe que então, mais uma vez, confirmando para vocês, isto daqui é uma avaliação, é uma comparação que a gente faz sem usar as grandezas de mesma espécie. Daniel Gabriel Fahrenheit, físico alemão, foi o primeiro cientista a criar uma escala termométrica. Aperfeiçoou os termômetros substituindo o álcool pelo mercúrio. O que nós chamamos de um grau? Os graus são definidos, para os Celsius, como 1/100º da sua escala. Do Rémir, para 1/80 da sua escala. Para o Fahrenheit, 1/180. Então, cada divisão dessas, nós chamaremos de um grau. Mas, observe, esse termo, grau centígrado ou grau centesimal, ele não pode ser usado. A 9ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que está na legislação metrológica brasileira, condena tais expressões. Então, tais expressões não devem ser usadas. Devemos usar agora graus Celsius. Mas vocês ainda ouvem muito por aí. A temperatura de hoje é de 20 graus centígrados. Não, a temperatura é de 20 graus Celsius. Observem, ao lado dessas escalas, nós vamos apresentar para vocês agora as escalas termodinâmicas. Qual é a diferença delas? Essas não trabalham com 2 pontos fixos. Essas são escalas matemáticas. As escalas principais são a Kelvin e a Rankine. Físico britânico William Thomson, ou Lord Kelvin, foi o primeiro cientista a sugerir o uso de termômetros a gás. Como é que nós trabalhamos com a escala Kelvin? Nós consideramos a escala Kelvin aquela onde o zero termodinâmico de temperatura corresponde ao ponto zero. O que quer dizer isso? Nós descobrimos matematicamente que é impossível existir temperaturas abaixo de um determinado valor. Existe um limite mínimo. Então, o que o Kelvin pensou? Existindo um limite mínimo, eu vou usar uma escala que só tenha valores positivos. Então, antigamente, essa escala era chamada escala absoluta de temperaturas. Então, nessas escalas, nós não temos o ponto zero e qualquer valor será sempre positivo. A escala Kelvin é tal que ela corresponde ao ponto menos 273,16 graus Celsius. Para facilitar os nossos cálculos, nós usamos menos 273. Perceberam o que quer dizer isso? Não existe, matematicamente, nenhuma temperatura inferior a essa. Eu não posso construir nunca um sistema onde existisse uma temperatura que fosse inferior a menos 273,16 Celsius. Perceberam o problema da medida? Medidas não têm isso. Medidas não têm limite. Eu somo mais alguma coisa e subtraio mais alguma coisa. Isto não. Isto tem limite. Então, o zero termodinâmico na escala Kelvin corresponde a menos 273 Celsius. Ou, montando uma equaçãozinha, nós podemos dizer que o Kelvin é o Celsius mais 273. Observe que como nós fazemos isso, comparando com a escala Celsius, nós temos a escala Rankine. A escala Rankine tem a mesma ideia. Então, ela trabalha com o zero termodinâmico como ponto limite inferior. Então, o que acontece? Essa escala Rankine é o zero termodinâmico comparado com Fahrenheit. Como a Kelvin compara com o Celsius, a Rankine compara com Fahrenheit. Então, nós temos menos 459,49 Fahrenheit, ou aproximadamente, no meio dos exercícios, para evitar esse decimal, a gente trabalha como Fahrenheit mais 459,5. Observem mais, é grau Celsius, é grau Rémir, é grau Fahrenheit,
mas não é grau Kelvin nem Rankine. Kelvin e Rankine não são graus. E tem mais. Kelvin é uma unidade do SI. Então, quando a gente trabalha dentro do sistema SI, a temperatura deverá ser escrita obrigatoriamente em Kelvin. Vamos então ver a conversão dessas escalas termométricas. Então, vamos montar um desenho. Observe, no nosso desenho, colocamos o termômetro com a escala Celsius, com a escala Fahrenheit e com a escala Remir, com seus competentes pontos fixos. Gelo, aqui 0, aqui 32, aqui 0. Vapor de água, 100, 212, 80, lembrando, sempre sob pressão normal. Então, observem que o sistema nosso funciona por geometria. A coisa é toda geométrica. Mostramos para vocês que cada divisão dessas em centésimos corresponde a um grau. Cada divisão dessas em 180 partes vai corresponder a um grau Fahrenheit. Aqui, dividindo-se em 80 partes, eu tenho um grau Remir. Então, o que eu posso dizer? Que dados x, y, z, comprimentos correspondentes a um grau. Quer dizer que cada divisãozinha dessas eu vou chamar no termômetro Celsius de x, no termômetro Fahrenheit de y, no termômetro Remir de z. Então, de 0 a 100 Celsius, eu tenho 100 vezes x. No Remir, de 0 a 80, eu tenho 80y. No Fahrenheit, de 32 até o 212, eu tenho 180z. Mas, lembramos a vocês, isto é geometria. Se é uma geometria, 100x é a mesma coisa que o 80y, que é a mesma coisa que 180z. Então, se isso acontece para aqueles pontos, se eu considerar só de 0 até C, eu tenho C vezes X. Se eu considerar de 0 até o R, um ponto genérico qualquer, eu tenho R vezes Y. Se eu fizer no Fahrenheit, cuidado, eu vou fazer F menos 32, porque ela não está começando no 0, eu vou ter que descontar 32 vezes Z. Mas são segmentos geométricos. Então, garantem uma proporcionalidade. Então, eu posso dizer que Cx é igual a isto, quanto é igual àquilo, como tinha visto que 100x é igual a 80y, que é igual a 180z. E, se eu dividir as duas expressões, eu vou ter C vezes x sobre 100 vezes x, igual R vezes y sobre 80 vezes y, igual a F menos 32 vezes Z sobre 180Z. Observe que eliminando os termos possíveis, x, y e z, e multiplicando todas as expressões por 20, eu fico com C sobre 5 igual a R sobre 4, que é igual a F menos 32 sobre 9. Então, aqui eu tenho a relação que existe entre essas escalas termométricas. Quando nós quisermos, nos problemas, trabalhar com essas escalas, nós podemos usar essa forma direta, mesmo que seja numa questão discursiva. Você não precisa demonstrar isso outra vez. Então, isso é admitido como sendo de conhecimento geral. Então, pegou-se um problema, mesmo que seja uma questão discursiva, podemos usar a forma direta e substituir os valores. Observem que isto pode ser generalizado para qualquer escala que você imagine. Não precisa ser apenas para Celsius, Fahrenheit e Remir. Pode ser para qualquer uma. Então, eu vou considerar uma escala genérica A, qualquer que ela seja. Uma escala genérica B, qualquer que ela seja. Eu vou considerar dois pontos fixos, quaisquer que eles sejam. É minha escolha. Não existe nada que me obrigue a usar gelo e obrigue a usar vapor. Nada disso. Eu uso o que eu quiser. Então, usando o que quiser. Aqui, um ponto fixo vai ser chamado de A. O ponto fixo aqui será chamado de B. Aqui, o outro ponto fixo será a linha. Lá, o mesmo ponto referenciado aqui será o B'.
Então eu quero saber se esse termômetro marcar uma temperatura genérica A, que temperatura estará marcando B? Outra vez, vamos para os segmentos geométricos. O que a gente pode dizer? Isto é geometria pura. Então, A menos A grande está para A' menos A grande, assim como B menos B grande está para B' menos B grande. Observe que essa situação vale para qualquer escala. Forço bem isso com vocês para que vocês tenham noção que realmente isto de medida não tem nada. Isso vale para qualquer coisa. Vamos agora, com muito cuidado, observar outro problema aqui. Nós falamos até agora da temperatura. O que acontece com a variação da temperatura? Então, cuidado. A temperatura tem aquela fórmula que nós conhecemos. Aquela fórmula, C sobre 5 igual a R sobre 4, F menos 32 sobre 9. Significa que se eu tiver uma dada temperatura Celsius, quiser convertê-la para uma Fahrenheit, eu uso essa fórmula. Mas cuidado, existem problemas que trabalham diferente. Eles perguntam para você, se um termômetro Celsius varia X, quanto varia o termômetro Fahrenheit? Então, cuidado, em termos de variação, o que eu posso dizer é que 100 variações Celsius correspondem a 80 variações Remir ou a 180 variações Fahrenheit. Cuidado, na variação, observe, é proporcionalidade direta. Não aparece aquele F menos 32 aqui. Nós fazemos aqui dentro do segmento geométrico. Duplo cuidado. Quando você fizer variação Celsius para Kelvin, cuidado. A variação Celsius é exatamente igual à variação Kelvin. Não existe outra situação. Cuidado. O Kelvin não é igual ao Celsius, mas a variação Kelvin é exatamente igual à variação Celsius. Vamos então agora observar, em termos práticos, alguns termômetros. Então, quando trabalhamos com termômetro, nos interessa a sensibilidade que ele pode nos oferecer. No caso, por exemplo, de um termômetro clínico, aquele termômetro usado pelos médicos, é interessante que o médico conheça uma variação pequena, isto é, que o termômetro tenha a capacidade de mostrar a ele quando houver pequenas variações de temperatura. Então, nessa sensibilidade que nós temos, num termômetro clínico, eu posso considerar, primeiro, a haste. A haste deve ser fina para permitir as subdivisões no comprimento de 1 grau. Para um médico, não há interesse numa taxa de variação de 10 a 20 graus Celsius, porque isso não é temperatura para aquilo que nós consideramos vida no ser humano. No ser humano, nós consideramos algo em torno de 36 graus Celsius como padrão, mas nós temos temperaturas um pouco mais baixas. Então, nós fazemos geralmente de 32 a 42. Então, é preciso que a haste seja fina para poder ter várias divisões no grau. Além disso, o bulbo deve ser volumoso. Por quê? Porque existe realmente uma quantidade de mercúrio ali que vai subir pela haste. Mas cuidado, se ele for muito volumoso, vai haver uma inércia térmica. O que quer dizer isso? Ele vai demorar muito para entrar em equilíbrio térmico com o meio e, como tal, vai demorar muito para fazer a variação de temperatura. Então, no termômetro clínico, vocês devem ter notado que ele tem quase sempre a mesma proporção, de tal maneira que, de um modo geral, admite-se, em termos de termômetro clínico, que após 3 minutos colocado num dos orifícios clássicos para ser a temperatura, a gente tem, obrigatoriamente, uma temperatura dentro daquilo que se espera que seja a temperatura do paciente. Vamos ver, então, alguns tipos de termômetros. Por exemplo, vamos ver um pirômetro.
O pirômetro é usado para avaliação de altas temperaturas. Um exemplo comum que nós temos é o pirômetro de quadrante. Observe, existe aqui uma haste metálica que está encostada num ponteiro. Quando eu esquento essa haste metálica, ela vai se dilatar, fazendo a variação nesse ponteiro. Ora, dada a variação numa escala qualquer que eu queira, eu tenho então a avaliação da temperatura. Vamos ver outro tipo? Observe, num outro tipo eu tenho o chamado termômetro normal de hidrogênio. Esse é o termômetro padrão. Quando nós precisamos fazer uma definição física, como o caso do grau Celsius, nós usamos esse termômetro. Observe, ele contém um gás e aqui um tubo contendo mercúrio, de tal maneira que se mantém esse sistema sempre com volume constante. Outro tipo que todos vocês conhecem desde criancinhas, por exemplo, é o termômetro clínico. Ele é um termômetro máxima. Observe, está aqui um desenho do termômetro clínico. O bulbo e a haste. Aqui, o corpo termoscópico representado pelo mercúrio. Aqui existe, entre o bulbo e a haste, um estrangulamento, um estreitamento, formando um cotovelo. O que significa isso? Quando eu esquento o mercúrio, tem tanto mercúrio aqui que ele é empurrado e sobe na haste. Mas, como agora vai ficar um pouco de mercúrio aqui, ele não desce sozinho. Então, a possibilidade desse mercúrio voltar lá para dentro é a gente sacudindo. Então, por isso que o médico sacode o termômetro para que o mercúrio que esteja contido na haste volte para o bulbo. Por exemplo, um outro termômetro clássico que nós temos é o termômetro de máxima e mínima de Sykes-Picot. Ele compreende um tubo em U. Aqui eu tenho álcool e aqui mercúrio. Existem aqui dois marcadores. Esses dois marcadores vão marcar a temperatura máxima e a mínima atingida. Observe, quando esta daqui, ele está marcando aqui a mínima, tem aqui um reservatório de álcool. Quando isto é aquecido, o álcool se dilata e empurra o mercúrio para cá e o mercúrio empurra esse marcador. Quando esfria, o álcool se contrai, como tal, esse mercúrio desce, esse marcador fica parado e esse outro marcador será empurrado pelo tubo mercúrio. Então, este braço vai marcar a máxima, aquele braço vai marcar a mínima temperatura. Nossa, eu não tinha ideia que existiam tantos tipos de termômetros. Observe, e esse termômetro? Observe que ele tem um ponteiro. Como é que ele funciona? Ele tem uma dupla lâmina metálica. Essas lâminas metálicas estão soldadas. Como uma é interna, a outra é externa, de materiais diferentes, elas se dilatam diferentemente. Como tal, quando aquece, o ponteiro é girado para um lado ou é girado para o outro. Então, a nossa dica de hoje é cuidado com variação de temperatura, especialmente com variação Kelvin e Celsius, que são exatamente iguais. E com isso, encerramos essa aula de hoje. Na aula de hoje, vimos os conceitos de calor e temperatura. Cuidado! Calor é uma coisa, temperatura é outra. Um é mensurável, o outro não é uma medida. E conhecemos os vários tipos de termômetros. Observe, na sua casa é possível que na parede tenha um termômetro desse, geralmente com um líquido vermelho, ou azul, ou verde. Geralmente é álcool colorido para melhor observação. Bons estudos!
Colega, como sempre, temos enfatizado aqui o uso de expressões que sejam fisicamente corretas. Então, termos como óptica e ótica são coisas distintas. Da mesma maneira, temperatura traz muita confusão quando se pega o linguajar comum. Então, cuidado, lembre-se, nós precisamos fazer com que o maior número de pessoas possível seja capaz de falar corretamente. Então, cobrar sempre o uso do termo grau Celsius, lembrar a ele que Kelvin não é um grau, lembrar sempre que variações de Kelvin e de Celsius são exatamente iguais. Então, com isso tudo, nós estaremos plantando sementes que vão frutificar muito em breve e teremos muito mais gente falando as coisas fisicamente corretas.